Você tem mais de 30 anos? Talvez o seu cérebro já não funcione como antes. Se você tem mais de 30 anos, talvez já tenha percebido alguma coisa muito estranha acontecendo, como por exemplo, você entra em um cômodo e esquece por que foi até lá. Às vezes abre o computador e alguns segundos depois já não lembra mais o que ia fazer. Às vezes esquece palavras extremamente simples durante uma conversa. Chega a ler uma página inteira de um livro e percebe que não absorveu absolutamente nada. Será que isso é normal? Será que o seu cérebro está envelhecendo mais rápido? Será que existe algo acontecendo que quase ninguém explica de forma correta? Hoje você vai entender o que realmente é o brain fog e por que ele se tornou tão comum agora nos últimos anos e principalmente o que a ciência já descobriu sobre essa misteriosa névoa cerebral. Olá, eu sou Daniel Costa, fundador da Axion Biosciences, e aqui nós falamos sobre longevidade e saúde baseada em evidências e performance humana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeos novos aparecendo por aqui. A primeira coisa que você precisa saber é algo que surpreende muita gente. O brain fog não é uma doença. Esse talvez seja o maior mito de toda a internet. Você não vai encontrar uma doença chamada brain fog na classificação internacional de doenças. E também não existe esse diagnóstico no DSM. Então, por que todo mundo só fala nisso hoje? Porque o brain fog é um nome dado a um conjunto de sintomas e não uma doença em si. É uma forma de descrever a sensação de que a mente não está funcionando com a mesma clareza de antes. É como se existisse uma névoa entre você e os seus próprios pensamentos. Mas como ele aparece? As pessoas costumam descrever situações como dificuldade de manter a concentração, esquecer compromissos, esquecer nomes, perder palavras durante uma conversa, né? Tem dificuldade de organizar as ideias, tem dificuldades de precisar reler várias vezes o mesmo texto, a sensação de pensamento lento, fadiga mental, mas existe aí também um detalhe muito importante. Duas pessoas podem dizer que têm brain fog e estarem vivendo situações completamente diferentes uma da outra. E aqui está a parte que quase ninguém explica. O brain fog é parecido como a febre, porque a febre não é uma doença. Ela é um sinal, ela é um sintoma, é um sinal de que algo ou alguma coisa está acontecendo no seu organismo. Com a névoa cerebral acontece exatamente a mesma coisa. Ela pode ser consequência de dezenas de fatores diferentes. É por isso que procurar uma única causa normalmente leva à frustração. E por que o cérebro fica mais lento? Imagine uma orquestra. Todos os músicos dessa orquestra são excelentes, mas alguns instrumentos estão desafinados. E qual é o resultado disso? Parece que toda a música é ruim. Parece que os músicos não sabem tocar direito, não é verdade? O cérebro funciona da mesma forma. Ele depende de integração de vários sistemas no organismo. O sono é o primeiro deles. Enquanto você dorme, o seu cérebro ele organiza memórias, ele fortalece o aprendizado e ativa mecanismos responsáveis por remover resíduos produzidos durante todo o seu dia. Quando você dorme pouco, tudo isso fica comprometido e no dia seguinte aparecem dificuldades de concentração, raciocínio lento, queda da atenção, aparece mais impulsividade e aquela sensação clássica de estar funcionando sempre no piloto automático. Esse foi o primeiro fator. O segundo fator é o estresse. Quando vivemos constantemente em estado de alerta, o cérebro direciona a energia para lidar com ameaças. O problema é que sobra menos capacidade de prestar atenção, memorizar e pensar com clareza. É como tentar conversar dentro de uma boate. A informação continua chegando, mas entender tudo exige muito mais esforço. O metabolismo é um terceiro fator. O cérebro ele representa apenas cerca de 2% do peso corporal. E mesmo assim consome aproximadamente 20% de toda a energia utilizada pelo organismo em repouso. Ou seja, o seu cérebro depende constantemente de combustível. Problemas metabólicos, resistência à insulina e doenças cardiovasculares podem influenciar o desempenho cognitivo. Um outro fator também são os hormônios.
Eles influenciam no sono, na energia, no humor, na memória, na atenção. Mudanças como menopausa, andropausa e alterações da tireoide também podem modificar a forma como algumas pessoas percebem a sua capacidade cognitiva. O quarto fator é o fator inflamação, que os pesquisadores investigam como determinadas condições inflamatórias podem contribuir para sintomas cognitivos. Mas vamos lá, atenção. A ciência ainda está evoluindo nesta área. E hoje sabemos que não existe uma única explicação inflamatória para todos os casos. E por que isso aparece mais comum hoje em dia? Existe um motivo para tanta gente falar de brain fog hoje atualmente. Então vamos lá. Depois da pandemia do Covid, muitos pacientes passaram a relatar sintomas cognitivos persistentes. Além disso, nunca estivemos tão sobrecarregados. Nós dormimos menos, vivemos cercados de notificações, recebemos milhares de estímulos todos os dias, alternamos constantemente entre WhatsApp, Instagram, e-mails, reuniões e redes sociais. O cérebro humano simplesmente não evoluiu para lidar com tanta informação simultaneamente. E o que a ciência recomenda? Existe uma solução milagrosa? A resposta é não. E provavelmente esse é o conselho mais importante deste vídeo. A saúde cerebral depende principalmente da combinação de hábitos. Vamos falar então os 6 pilares para se eliminar o brain fog. Dormir bem é o primeiro deles, claro, como a gente já viu. Fazer atividades físicas regularmente. Alimentação rica em alimentos minimamente processados. Reduzir a sobrecarga mental também é uma delas. Continuar aprendendo coisas novas, são exercícios para o cérebro. Manter boas relações sociais, não somente ali as digitais, ok? E nenhum desses fatores faz milagres sozinhos, mas juntos eles formam a base da sua saúde cerebral. E quando a gente precisa procurar ajuda? Alguns esquecimentos ocasionais fazem parte da vida, mas procure sempre uma avaliação profissional se os sintomas persistirem por semanas ou até mesmo meses, tá? Se estiverem piorando esses sintomas, se começarem a prejudicar o seu trabalho, afetar os seus estudos ou dificultarem tarefas simples do seu dia a dia. Porque o brain fog não é um diagnóstico, como já foi dito aqui. Ele pode ser apenas a ponta do iceberg. Hoje, vivemos na era da velocidade, não é? Da produtividade, das notificações, do excesso de informação. Talvez o maior problema não seja que o nosso cérebro tenha piorado. Talvez ele apenas esteja tentando acompanhar o mundo que nunca exigiu tanto da nossa atenção. Entender isso muda completamente a forma como enxergamos a nossa saúde. Porque cuidar do cérebro não significa apenas evitar doenças. Significa preservar aquilo que nos torna quem somos. Nossa memória, nossa capacidade de aprender, de tomar decisões, de criar, de amar e viver plenamente. Se esse vídeo fez sentido para você, escreva aqui nos comentários: eu quero cuidar melhor do meu cérebro. Eu quero saber quantas pessoas também se identificam com essa sensação. E compartilhe esse vídeo com alguém que vive dizendo: minha memória não é mais a mesma. Eu tenho certeza que essa informação pode ajudar muita gente. Um grande abraço e até a próxima.